Olá, pessoal, espero que vocês estejam bem. Nós estamos aqui, sim, de volta ao nosso momento devocional. E esse momento devocional aqui vai ser algo muito especial. Nós já vamos começar aqui com um tema. Talvez muitos não gostariam de ouvir isso, mas o quão tem sido essencial negarmos a nós mesmos. E negar não é uma tarefa fácil. Você deixar as suas vontades para fazer a vontade do Senhor. Então, não menos importante, se você é novo aqui no meu canal, seja muito bem-vindo. E a você que está chegando também seja muito bem-vindo. E a vocês que já me acompanham aqui, vocês sempre são muito bem-vindos. Como eu costumo dizer, não são números, mas sim são almas, são nações que têm sido alcançadas pelo poder da palavra, pelo poder do Evangelho. Amém? Então eu gostaria de ler aqui com vocês o tema desse início de devocional. Eu já estava com muita saudade de vocês, mas nós estamos de volta aqui toda segunda e todas as quartas-feiras, segundas e quartas-feiras de junho. Então, nós damos aí a abertura e ao nosso início desse momento devocional. Junho, seja muito bem-vindo, seja um mês do divisor de águas, das portas abertas, aonde o Senhor venha te dar direção, estratégia, discernimento, para que você saiba discernir aquilo que vem do Senhor, aquilo que não é, aquilo que é fingimento, aquilo que é homem, aquilo que é o humano e aquilo que realmente é do império das trevas. Amém? Então, negue-se a si mesmo, é o início de abertura do nosso momento devocional. Amém? Então, nós vamos ler aqui Mateus, capítulo 16, do 25 ao 26. Muito conhecido, Mateus, capítulo 16, 25 e 26, que diz assim: Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor a mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa a sua alma? E olha só, o Salmos 42, versículo 1 vai dizer: Assim como a corça anseia por águas, assim a minha alma suspira, anela, anseia por ti, ó Deus. Somente uma alma desesperada em busca do Senhor, ela está apta a negar-se a si mesmo, porque uma alma, alguém que está anelante por conhecer mais o Senhor, com certeza vai fazer de tudo para agradar ao seu Senhor. E eu já quero começar diante de Mateus 16, do 25 ao 26, dizendo algo para você. Você só pode se salvar se você perder a sua vida. E como você perde a sua vida? Negando a si mesmo, negando as suas vontades, negando os seus desejos, as suas paixões, aquilo que você gostaria de fazer e o Senhor te disse já, não faça. E aí você tem duas opções, ou fazer a sua vontade, ou fazer a vontade do Senhor. E eu gostaria de ler aqui: negue-se a si mesmo, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a achará. De que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará uma pessoa em troca de sua alma? A sua alma custou um preço, e um preço de sangue. A sua alma não tem valor, sua alma não vale uma quantia, mas ela valeu e ela continua valendo o preço de sangue vertido na cruz do Calvário, que foi Jesus que se fez maldito em meu e em teu lugar. Por que então não negar a si mesmo? Por que então fazer a minha vontade, não fazer a vontade do Senhor? Ora, até mesmo porque no final nós vamos ver que nós quebramos a cara, que fazer a vontade do Senhor sempre, sempre, sempre será melhor. Sempre será melhor viver a vontade dele. Sempre será melhor viver para ele do que para os nossos desejos, do que para uma vontade passageira, do que uma vontade momentânea. E olha só, para falarmos de vida com Deus e maturidade cristã, alguns princípios precisam estar claros em nossa mente.
Vários deles são abordados no decorrer deste devocional. Mas começaremos com algo fundamental na caminhada com Cristo, que é a necessidade de negarmos a nós mesmas. Talvez esse não seja o tema mais atrativo, como eu falei, de iniciar um devocional. Imagino que, na verdade, essa jornada, essa verdade, você quisesse talvez começar aí com algo tão leve, dizendo que as promessas do Senhor não vão falhar. Mas elas não vão falhar mesmo. Para que as promessas do Senhor não falhassem, Jesus ele precisou negar a si mesmo. Jesus precisou abrir mão de sua glória para estar, para fazer a vontade do Pai. E para fazer a vontade do Pai, Jesus precisou se negar várias vezes. E olha só, como as bênçãos, milagres ou promessas do Senhor. Entretanto, é impossível caminharmos juntas ou juntos pelas próximas semanas sem alinharmos a máxima que rege tudo em nós. Nossa vida é para Ele e por Ele. Romanos, capítulo 11, versículo 36. Porque para Ele e por Ele são todas as coisas. E eu gostaria de compartilhar algumas coisas aqui com vocês. Negar a nós mesmas, como é difícil negar a si mesma. Como é difícil abrir mão de nossas vontades. Para negar a si mesmo, nós precisamos reconhecer o nosso erro e abrir mão do nosso eu. Muitas das vezes nós temos a tendência de dizer que nós fazemos tudo. Temos essa tendência a dizer assim, eu faço tudo, eu posso tudo. E quando isso acontece, nos tornamos o Deus de nossas vidas. Nós estamos colocando o nosso eu no centro e tirando Jesus de seu trono. Cristo, quando nós colocamos o nosso eu em primeiro lugar, Cristo não tem lugar aonde o eu está acima dele. Jesus não tem voz quando você coloca o seu eu, a sua vontade, acima da vontade dele. Romanos, como eu li aqui, Romanos 11, 36, se tudo é por ele, para ele, por que não estamos aceitando a vontade soberana do Senhor? Se tudo é para ele, se tudo foi criado é para ele, se a tua vida, a tua história é para ele, por que não aceitar a vontade dele quando Jesus diz não para um relacionamento? Quando Jesus diz não para uma porta que você queria tanto, ele disse não. Por que não aceitar uma porta fechada? Por que não aceitamos o abandono ou a rejeição, sabendo que o abandono, a rejeição faz parte do processo de uma caminhada com Cristo? Ora, até mesmo porque Jesus ele foi rejeitado, ele foi abandonado, foi deixado de lado, deram um descrédito para ele. Ele não teve crédito algum, mediante aos olhos do povo, ele não teve crédito. Mas mesmo assim, ele continuou se negando a si mesmo para fazer a vontade do Pai. Ele sabia que tudo aquilo era passageiro, tudo aquilo era momentâneo, que aquilo que ia prevalecer e permanecer era a vontade de Deus. Tudo que fazemos, pensamos, deve apontar para Cristo. Comece hoje a trazer a sua memória nesse início de semana, nesse início de mês, nesse início de devocional, comece a trazer a sua memória. O que você está fazendo, falando, vestindo, louvando, pregando? Reveja tudo isso. Reveja em cada detalhe da sua vida, do seu dia a dia. Tudo o que você está vivendo está apontando para Cristo? Porque, deixa eu te dizer algo, se a sua vida não está apontando para Cristo, então você está vivendo uma vida inútil. E viver uma vida assim não vale a pena. Querer ganhar o mundo todo, como o versículo diz, querer ganhar o mundo inteiro e se perder, não vale a pena. Sabe o que vale a pena? Você se ganhar você mesmo, negar a si mesmo, fazer a vontade do Senhor. Você mesmo se achegar a Cristo. Você ganhar a sua casa, a sua família, você se ganhar para Cristo.
e depois você pensar em fazer alguma coisa fora. Se aqui dentro nada estiver resolvido, nada compensa, nada valerá a pena. Nada valerá a pena. Você pode fazer de tudo, você pode ajudar os pobres necessitados, as viúvas, você pode pregar, louvar, agenda cheia, lotada. Mas quem diz que Jesus está nisso? Se você não tem tempo nem para sentar e para ouvi-lo, se você não tem tempo para cultuá-lo, se você não tem tempo para ouvir a voz do teu Pai porque a sua agenda está cheia. A sua agenda está cheia, o seu dia a dia está tão ocupado que você não dá um minuto do seu dia para Cristo. Porque o seu tempo, mediante a sua agenda cheia, custa muito parar tudo e estar com Cristo. E olha só, quero que você venha mergulhar nessa verdade de Romanos, capítulo 11, versículo 36. Nessa verdade, sabendo que ao nos chamar para viver de uma maneira que o glorifique, Ele está demonstrando sua bondade e amor para conosco. Quando Jesus afirma que a tentativa de salvar a própria vida culminará em sua perda, entendemos um pouco como sobre funciona o Evangelho. Dizer sim para Cristo, aceitando e entendendo o significado de seu perfeito sacrifício. É abrir mão do eu, é morrer para nós e permitir que o Senhor recalcule a rota da nossa existência, conforme a sua perfeita vontade. Somos pecadores. Nascemos na injustiça e éramos maldição. Só que tudo isso foi transformado e redimido a partir do sangue precioso vertido da cruz do Calvário. O nosso Deus se fez carne. Ele desceu do seu alto trono para morrer em nosso lugar. Aqueles que perceberam essa realidade sabem que toda a nossa vida deve apontar para Jesus. Tudo aquilo que você vive, tudo, absolutamente tudo, não é um pouco, não é a metade, mas é tudo, deve apontar para Cristo. Cristo mudou a nossa história, conquistou a possibilidade de vida eterna para cada um de nós e nos uniu ao Pai. Ele nos religou, através de Jesus nós somos religados com o Pai. É nessa certeza que encontramos força para perseverar e nos dedicarmos por completo a perseguir o alvo. Pensando nisso e entendendo que não somos perfeitas, não somos perfeitos, mas devemos caminhar em busca de uma vida reta e santa. Precisamos considerar que haverá momentos de fraqueza e iremos falhar. E vamos falhar. Justamente por esse motivo, necessitaremos nos arrepender vez após vez. E eu vou dar aqui um exemplo de arrependimento que vocês já me ouviram. Quem já está aqui comigo há muito tempo sabe que muitas das vezes eu dou esse exemplo para ficar muito fácil para entendermos a nossa compreensão. E esse exemplo de arrependimento e remorso é entre Saul e Davi. O coração de Saul estava no trono. O coração de Saul estava na coroa. O coração de Saul estava no reinado. Saul estava preocupado em não perder a presença, mas o coração de Saul estava preocupado em perder os privilégios de ser rei, de ter sido constituído rei, até mesmo porque ele é constituído pela permissividade de Deus, porque Saul foi pedido do povo. Não foi da vontade, não foi do desejo de Deus. E uma das coisas que eu sempre falo, e essa tem sido a minha oração, eu não quero viver a permissividade de Deus. Eu quero viver a vontade de Deus. Porque toda vez que a gente vive a permissividade de Deus, é Deus dizendo assim, tá bom, você quer isso? Então tá bom. Como um pai, muitas das vezes o Senhor, assim como um pai e uma mãe, talvez você é um pai e uma mãe que está me assistindo nesse momento. E você fala pro seu filho, olha, não faz isso. Isso não é bom pra você, não é bom. Só que chega uma hora que você cansa de falar. Então o seu filho, ele vai fazer, ele vai quebrar a cara e ele vai voltar pra onde? Ele vai voltar pra você, pai e mãe. E vai dizer, pai e mãe, você tinha razão daquilo que você me orientou. Eu quebrei a cara e eu quero passar agora, a partir de um erro, a passar a te dar ouvidos. Porém, Saul não foi assim.
Saul, ele continuou nos seus desejos, o coração dele estava no reino. Ele não ouviu a voz de Deus através do profeta. Saul vai passar à frente do profeta, do qual disse que era para ele esperar pelo sacrifício. Depois de 7 dias, o sacrifício seria feito. Mas como ele estava tão apressado, ele começou a ouvir a voz do povo. Ele mesmo se dispõe em fazer o sacrifício de maneira errada e da forma errada, e vem dizer que Deus estava naquele negócio, que Deus estava aprovando. Mas Deus não aprova erro de ninguém. Deus não aprova a vontade de ninguém. Deus não vai aprovar aquilo que ele não falou. Deus só se responsabiliza com aquilo que ele fala. E quando o profeta Samuel vai falar com Saul, porque Saul não obedece à voz de Deus, Saul não fez aquilo que Deus pediu, Deus estava rasgando o reinado de Saul. Porém, Saul continuou no trono? Continuou. Só que Deus já tinha visto alguém lá nas malhadas, lá no campo, pastoreando ovelhas. E quem essa pessoa é Davi. Enquanto Saul estava doido atrás da sua coroa, atrás dos presentes, porque em Saul apenas gerou remorso. Mas Davi, que cometeu tantos e tantos pecados, que eu vou entrar aqui depois um pouquinho, nesse contexto, Davi teve tantos erros, errou tanto, pecou tanto. Mas o Salmo 51 fica muito claro e Davi vai dizer: Senhor, retira de mim tudo, menos o teu espírito. O Senhor pode retirar de mim tudo, reino, trono, cadeira, coroa, tire tudo, mas não me retire a tua presença de mim. Assim, em outro lado, nós vamos também ver Pedro do qual nega Jesus por 3 vezes, antes que o galo cantasse, e ele vai dizer que nunca negaria Jesus, mas ele nega Jesus. E em Pedro gera verdadeiramente um arrependimento, do qual depois Jesus aparece para Pedro. Nós conhecemos um pouquinho a história, não quero me alongar. Jesus aparece para Pedro. As 3 negativas de Pedro, Jesus aparece para ele, para que ele refizesse essa negativa em afirmativa novamente. E Jesus vai dizer assim para ele: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me ágape? Um amor genuíno, verdadeiro. Ele falava: Senhor, tu sabes que eu gosto do Senhor. Pedro, tu me amas? Tu me ágape? Jesus, tu sabes que eu gosto do Senhor. Pedro, tu me amas, tu me ágape? Senhor, o Senhor sabe que eu não te amo com esse amor que o Senhor me ama, mas eu gosto do Senhor. Então, Pedro, apacenta minhas ovelhas. Assim, a controvérsia, nós vamos ver Judas, que vendeu Jesus por tão pouco, algo tão barato. E Judas, ao invés de se arrepender, apenas gera um remorso nele, do qual ele vai se enforcar. Ele não se arrepende. Ele poderia ter corrido, ter confessado o seu pecado, poderia, naquele momento da ceia, ter se arrependido. Mas ele não fez isso. E até a situação do qual aconteceu com Judas, eu digo que foi permissividade do Senhor, porque era necessário que ele fosse entregue, para que as escrituras se cumprissem, para que a palavra de Deus se cumprisse. Então Pedro gera arrependimento, Judas gera apenas um remorso. E toda vez que eu erro o alvo, eu estou em pecado, e pecado é errar o alvo. E olha só, aliás, vai existir aí uma expressão muito usada, e ela significa algo como pesar que vem de Deus. E ao encontrarmos em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10, a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, não remorso. Podemos meditar nisso buscando o entendimento de que quando pecamos e erramos o alvo, não é de lamento e lamúria que carecemos, mas de um arrependimento verdadeiro. E esse arrependimento vem da certeza de que devemos levar uma vida que glorifique a Deus. Se a maneira do qual você vive não está glorificando a Deus e não está te gerando nenhum arrependimento, nenhuma tristeza na sua alma, cuidado. Cuidado, porque você já deve estar... você não somente está em pecado, mas esse pecado já é um pecado de iniquidade, do qual você não escuta, não ouve mais a voz do Espírito Santo.
Porque eu sei que nós somos falhos, eu sei que nós pecamos e todos os dias nós erramos, pecamos, pensamos no falar, nas nossas atitudes, na maneira como nos portamos, no nosso pensar, nós pecamos, nós erramos. Mas ao identificar esse erro, automaticamente nós devemos correr ao pé da cruz. Devemos correr aos pés do Senhor e nos redimir e pedir perdão. Mas quando isso está tão cauterizado e a gente acha, depois eu peço perdão e Jesus vai me perdoar, ele perdoa, sim, ele perdoa. O verdadeiro arrependimento, remorso, não, porque o Senhor, ele conhece o nosso coração. E o Senhor, ele sabe quando é verdadeiro e quando não é, porque quando você se arrepende, você muda a sua trajetória. Você muda a sua rota. Você não caminha pela via do pecado do qual você estava cometendo. Davi, por exemplo, foi considerado o maior rei de Israel, porém, cometeu ao menos 2 grandes pecados em sua vida. Ao ficar em casa e não acompanhar sua tropa que havia partido para uma batalha, interessou-se por Betseba, uma mulher casada. Relacionou-se com ela e logo depois, perturbado por seus próprios atos, mandou matar Urias, seu marido. Passado algum tempo, então, o profeta Natã o visitou e lhe contou uma história bastante simbólica que alegorizava a sua atitude. Está lá em 2 Samuel, capítulo 11 e 12. Foi assim que Davi percebeu como seus atos haviam ferido o coração do Senhor. E se arrependeu a ponto de restituir tudo o que podia. Também converteu o seu coração a Deus. Quantos não fazem mais isso? De converter os seus corações a Deus. Estão convertendo aos homens, a mulheres, a coisas, ao dinheiro, ao poder, ao status. Mas não estão se convertendo os seus corações a Deus. Essa história nos prova que o arrependimento vindo do alto gera frutos reais e palpáveis. Isso porque o mesmo Davi que se envolveu em adultério e mandou matar um homem inocente foi chamado, tempos depois, de homem segundo o coração de Deus. Atos capítulo 13, versículo 22. Sendo assim, precisamos entender o quanto antes que faz parte da nossa conduta cristã, analisar o nosso comportamento e repensar nossos passos sempre que necessário. Devemos lembrar que nossa vida pertence ao Senhor e nos cabe seguir fielmente ao que Ele ordena em sua palavra. Não é sobre a palavra de um homem. Não é porque o homem falou que Deus falou, sendo que Deus nem falou com você. Não é porque um homem, um líder está mandando você vai fazer isso porque Deus falou comigo, tá? Mas Deus falou com você? Não falou? Então, continue orando. Porque hoje em dia as pessoas elas querem andar e muitos já se corromperam e não querem negar mais a si mesmo. Estão andando pelos caminhos daquilo que as pessoas ditam, daquilo que um líder fala, daquilo que uma pessoa fala, de até mesmo de relacionamentos, não, porque Deus falou comigo. Será? Não, mas vamos fazer isso. Mas e cadê Deus nesse negócio? Deus não está nesse negócio. Então, muitas das vezes, para negarmos a nossa vontade, muitas das vezes, para negarmos, e eu digo que isso é uma constância, conduta de vida com Deus, as pessoas vão dizer, mas Deus falou isso. Tá, e o que o Senhor falou para você? Foi isso? Porque geralmente, o que vem de Deus, geralmente não, né? O que vem de Deus nos traz paz e não confusão. E olha só, temos que odiar o pecado, fugir da aparência do mal e nos recusar a viver dando passos na direção contrária à santidade, pois sem ela é impossível ver a Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Aqui nesse devocional ele vai dizer que Davi cometeu 2 pecados. Mas eu gostaria de ir um pouquinho além com você e explanar um pouco mais isso. Davi cometeu 6 pecados por causa de uma atitude. Então o erro dele foram 6 pecados? Não. O erro dele foi um pecado. Na verdade, que gerou todos esses que eu vou dizer aqui a vocês. Por causa de uma atitude. Por causa de algo que ele não deveria fazer. E olha só. Davi ficou em casa num momento em que era um momento do qual não era para ele descansar.
O Senhor havia falado para Davi que não era tempo de descanso, mas era tempo de guerra, tempo de ir para o campo de batalha. Davi, ele ouviu a voz do Senhor, ele ouviu. Só que por mais que Davi ouviu, ele negou a voz. Ele nega a voz do Senhor e ele fica no seu conforto, do seu palácio. Então ele estava negando o Senhor. Ele estava negando Ele não estava negando a si mesmo. Ele estava negando a verdade daquilo que o Senhor havia falado para ele. E ele estava dizendo para a carne dele: muito bem, você precisa descansar. Em um tempo do qual ele não precisava descansar. Ele não nega a si mesmo, mas ele nega Cristo. Davi olhou e desejou Betseba, uma mulher que era casada. E vamos voltar um pouquinho? Davi, ele tinha um harém de mulheres. Ele tinha quem ele quisesse, ele teria. Ele tinha muitas ovelhas, vamos dizer assim, como o profeta Natan vai repreendê-lo através de uma história, dizendo que um homem tinha apenas uma ovelhinha, mas o outro homem, um fazendeiro, ele era muito rico e ele tinha muitas ovelhas. E esse homem que tinha muitas ovelhas, muito gados, ele rouba, ele pega desse que tem uma. E na hora Davi levanta do seu trono e vai dizer: esse homem merece a morte. E o profeta Natan vai dizer: esse homem é você, Davi. E ele cai em si e ele se arrepende. Mas vamos voltar aqui um pouquinho. Davi ficou em casa em um momento que não era para ele descansar. E ele quis descansar. Nós precisamos tomar muito cuidado que em tempos de guerra não é tempo para baixarmos a guarda. Em tempos de guerra, de luta, de peleja, não podemos baixar a nossa guarda, não podemos nos dar o privilégio do descanso. É guerra, é guerra. Se um soldado, ele é mandado para o campo de batalha com o exército, se ele ficar parado, se ele descansar, ele vai morrer. Ele vai morrer. Se o Senhor está dizendo para você: ei, é tempo de guerra, é tempo de jejum, é tempo de oração. Tempo de oração sempre vai ser. Mas tem momentos em nossas vidas que nós precisamos mergulhar mais, nos aprofundar mais. Nós precisamos nos lançar na presença do Senhor. Além dele ficar em casa, ele olha para aquilo que não era dele. E ele mandou chamar Betseba, adultério. O adultério não aconteceu quando ele coabita, quando ele deita, quando ele tem relação sexual com Betseba. Ele adultera já em seu coração. Ele maquina em sua mente, desejou no seu coração. Ele, antes de tê-la, ele já teve aqui. Então ele já tinha cometido adultério porque só de olhar, de desejar aquilo que não é seu, ele já estava em pecado. Na graça, na lei, era olho por olho, dente por dente. Na graça, só de você olhar e desejar aquilo que não é teu, você já está em pecado. O fruto do pecado, a consequência, a gravidez. Betseba fica grávida. Davi, ele vai mandar chamar Urias, que ele estava em guerra. Lembra que era para Davi estar em guerra junto com Urias, mas ele fica em casa, descansando. E ele o induz, Davi vai induzir Urias a ficar com sua esposa. Urias, ele vai se recusar, não achando justo, pois os seus companheiros estavam no campo de batalha, eles estavam em guerra. Mas Davi, em todo um tempo, ele vai querer forçar isso. Davi, ele vai querer forçar que Urias vá para casa. Olha o desespero, porque ele já sabia que Betseba já estava grávida. Então ele achava que se Urias deitasse com sua esposa, ninguém ia desconfiar que ela estaria grávida de Urias. Mas e as características desse filho quando nascesse? Porque a Bíblia é muito clara em dizer que Davi era ruivo. Então, por mais que Urias se deitasse com Betseba, e no nascimento, quando essa criança nascesse, essa criança ruiva, o pecado grita, o pecado tem cheiro. O pecado não silencia. O pecado não veste máscara. Pode se vestir em primeira instância, mas depois não tem como. Ele grita, ele fede. Davi vai colocar Urias de escudo humano à frente da batalha, à frente da peleja, sendo que era outros soldados que era para estar à frente da batalha, porque ele era um capitão. Não era para ele à frente da batalha. Mas Urias, ele obedece em todo o tempo o seu rei.
E ele vai à frente da batalha. Urias morre nessa batalha. O nosso pecado, ele fere a Deus. Quando nós não negamos a nós mesmos por amor a Cristo, nós estamos ferindo a Deus. A arma mais potente que o diabo quer usar quando nos não induz, mas quando nos apresenta pratos, o diabo não vai te forçar a pecar. Ele simplesmente, como ele é astuto, ele te apresenta os pratos. Quem aceita esse prato é você e eu. Somos nós que aceitamos os pratos. Somos nós que aceitamos as armadilhas de Satanás, as arapucas de Satanás, os laços de Satanás. Porque tudo aquilo que o diabo nos apresenta é bom, é muito bom aos olhos. É lindo aos olhos, aparentemente belo aos olhos. Só que quando você vai conhecendo, você vê que aquilo não é perfeito. Como eu falei, o diabo te apresenta. Quem aceita somos eu e você. E a partir do momento que nós aceitamos, nós estamos dando as costas para Deus. Nós não estamos negando a nossa vontade. Nós estamos dizendo para o céu: a sua vontade, Deus, não é tão boa assim, não é tão perfeita assim. Mas a minha vontade, aquilo que eu estou vendo, é bom aos meus olhos. Quando pecamos, nós ferimos a santidade de Deus. Quando nós pecamos, nós ferimos o coração de Deus. Quando escolhemos fazer a nossa vontade e não a de Deus, nós ferimos ao Espírito Santo. Nós estamos dizendo: a tua vontade, Jesus, não é boa para mim. O Senhor não sabe o que o Senhor está fazendo, mas eu sei o que eu estou escolhendo. Será? Um precipício chama outro precipício, e isso te levará à morte. E olha isso, a vida com Cristo é um chamado constante para as águas mais profundas. E isso significa muitas vezes abrir mão do que desejamos, compreendendo que Ele sabe o que é melhor para nós. Portanto, busque conhecer a Deus, amá-lo, servi-lo em todo o tempo. Assim seu coração será moldado todos os dias de acordo com os teus desígnios do Senhor, e não pelos seus próprios desejos. Enquanto esse processo ocorre, você poderá experimentar o verdadeiro arrependimento e colher os bons frutos de uma vida transformada, de uma vida que todos os dias nega-se a si mesmo. Nossa vida é para Ele e por Ele. E uma das coisas, quando eu li esse devocional, uma das passagens que o Espírito Santo me fez lembrar foi de Ezequiel, capítulo 47, também um texto muito conhecido. Se você está aí com a sua Bíblia, pegue ela, pegue seu caderno, pegue sua caneta e anote tudo aquilo que foi falado, tudo aquilo que o Espírito Santo ainda vai ministrar ao seu coração. Águas profundas é o que Deus estava chamando o profeta Ezequiel para se aproximar mais da presença dele. Deus estava chamando o profeta a mergulhar as águas profundas. E primeira coisa, eu gostaria de compartilhar aqui algo. Acho que todo mundo já foi para a praia, ou já teve essa vivência de ir para a praia. Eu confesso que eu não me atrevo muito porque eu não sei nadar e nem boiar. Não sei. E tudo bem, gente. Isso aqui não é um horror. Nossa, como que pode você não saber? Não sei. Não sei. E tá tudo certo. Tenho um pouquinho de medo, um pouquinho de trauma, mas já me atrevi, né? Já a entrar. E não foi muito bom, né? Porque eu me afoguei. Mas vamos lá. Quem vai à praia, geralmente, as pessoas que estão à beira da praia, à beira da praia você encontra muitas pessoas, criança, mãe, pai, avô, idosos, criança, adolescentes, jovens, casal de namorado, pessoas brincando, tá tudo, até então aparentemente tá tudo bem. Só que é na beira da praia que nós vemos lixo, em muitas praias nós vemos lixo, há valetas de esgoto. No início dessa praia nós vamos ver muitas coisas. Muitas coisas. Talvez um falando mal da vida do outro, um reparando no outro, que, sabe? Coisas que nem vale a pena compartilhar aqui, que você até sabe. Só que a partir do momento que você se permite adentrar um pouquinho mais, e aqui, ó, o versículo 3, eu vou até ler aqui com vocês para ficar mais claro. É Ezequiel,
aqui, cadê? Ezequiel. Eu vou abrir para vocês acompanharem na Bíblia de vocês. Ezequiel, capítulo 47. A torrente das águas purificadoras. Depois disso, me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas de debaixo do umbral da casa, para o oriente, para a face da casa. Olhava para o oriente, as águas vinham de baixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte, me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior pelo caminho que olha para o oriente, e eis corriam umas águas desde a banda direita. E aí entra o versículo 3. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, em outras palavras, uma fita de medir, para ficar mais claro para o seu entendimento. E mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Quem está à beira da praia, as águas estão no tornozelo. Como eu falei, quem está à beira só admira quem está no profundo e acha lindo quem está em alto mar. Talvez se você tem medo, você não vai achar lindo. Você nem vai chegar na beira da praia. Você vai ficar sentadinho de longe, só avistando e só contemplando tudo. Quem está no fundo, quem está no meio, quem está na beira, só contemplando a paisagem. Mas aqui Deus está convidando ao profeta a se aprofundar. E olha o versículo 4 que vai dizer: e mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Quer dizer que a pessoa que está à beira da praia, para ela mergulhar mais na presença do Senhor, ela precisou, em primeiro passo, negar a si mesma. Ela precisou sair do meio daquela multidão. Ela precisou deixar pessoas para trás. Ela precisou deixar velhos hábitos, velhos costumes, velhos hábitos. Então, roupas do qual ela vestia ali no começo, ela não veste mais. Palavras do qual ela falava ali, ela não fala mais. Amizades que ela tinha, ela não fala mais. Até mesmo relacionamentos que ela achava que era bom para sua vida, não era mais. Então, ela precisa o quê? Deixar. Ela precisa negar para poder dar um passo maior. Agora as águas estão nos joelhos. Só que o versículo 4, ele vai dizer assim: as águas me davam pelo joelho e mediu mais 1000. Veja que no mesmo versículo ele vai dizer: e me fez passar as águas, águas que me davam ao lombo. Então veja, no mesmo versículo, ele toma duas atitudes drásticas. Primeiro, as águas estavam nos joelhos. Agora Deus vai chamar esse profeta a mergulhar um pouco mais. Só que ele mergulha um pouco mais, ele ainda tem uma estabilidade de sentir um pouco os seus pés. Só que devido às ondas, devido às águas que estão vindo, ele já começa meio que dar aquela boiada. Só que as pessoas que estão ali, as águas que estão nos lombos, já não são as mesmas. Porque nem todo mundo quer negar a si mesmo. Porque todo mundo quer viver muitas das vezes no lixo. A maioria quer viver nas suas vontades, nos seus desejos. Não quer abrir mão, não quer renunciar. Não quer renunciar ao poder, não quer renunciar ao cargo. Porque tem muitas coisas, irmãos. A você que está me vendo, tem muitas coisas que nos levam a precipício. Um relacionamento, como eu falei, uma porta de emprego, uma amizade, mesas do qual você se assenta que não glorifica a Deus, porque tem mesas que o que é colocado ali, os pratos que são colocados ali, vai te levar à ruína. Então, como Deus sabe, Deus vai dizer a você: levanta dessa mesa. Tem mesas que não compete você a ficar, por causa do chamado, por causa do propósito que Deus tem na sua vida. Só que para isso nós precisamos estar com os ouvidos sensíveis a ouvir a voz de Deus. E temos que ter ousadia e coragem para se levantar. Porque se a gente teve coragem para sentar, nós precisamos também ter coragem para levantar de certas situações que não glorificam o nome do Senhor. E olha o versículo 5, como ele vai terminar. E mediu mais 1000 e era um ribeiro que eu não podia atravessar. Olha só, que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas. Águas que se deviam passar a nado. Ribeiro pelo qual não se podia passar. Então no versículo 5, não adiantava ele querer tentar nadar. Tem coisas tão profundas do qual o Senhor ele vai nos levar.
Tem coisas tão profundas que nós vamos viver em Deus, que assim nós vamos ter que deixar tudo por Ele. Vamos ter que largar a mão de muitas coisas. Vamos ter que deixar amizades do qual a gente achava que era bom e não era, porque o fim era a morte, não era o mesmo propósito. Relacionamentos que não era da vontade de Deus. Portas de emprego que talvez está te tirando da presença do Senhor. E o Senhor está dizendo, vem às águas mais profundas. E vir é você, muitas das vezes para você ir e para viver alguma situação, te dá medo, dá medo. Só que se foi a palavra, se foi o Senhor que falou, você vai com medo mesmo, mas sabe aquele medo só lá no fundinho? Mas a tua alma, o teu espírito está em paz, porque você sabe quem falou, você sabe quem te chamou, você sabe a voz que te chamou, então você mergulha, você apenas se rende. Mas ninguém, olha só, ele precisou passar a nado. Mas ninguém nada andando. Ah, Laís, é o óbvio isso. Sim, só que muitas das vezes o óbvio precisa ser dito. Ninguém nada andando. Ninguém nada andando sente no chão. Até os lombos você ainda pode sentir a ponta dos pés, mas depois você não sente mais, porque aquela correnteza, a maré, ela te puxa. Ela está te provocando a você tirar o seu pé daquilo que te causa uma estabilidade e você mergulhar. E quando você mergulha, você vê aquilo que as pessoas não veem. Você contempla o que as pessoas não estão contemplando porque você mergulhou na presença, na doce presença do Espírito Santo. Para nadar, você precisa se lançar. Você precisa se lançar. E quando nós nos lançamos, nós nos negamos a nós mesmos. Nós negamos o nosso ego, o nosso orgulho, a nossa vaidade, aquilo que nós achamos por certo e não é certo. Porque se tem uma coisa que é certa e é verdadeiro, é a palavra do Senhor. Isso aqui é a verdade. A palavra do Senhor, ela é a verdade. Se até mesmo o próprio Cristo se negou, abriu mão de sua glória para habitar, vinha a essa terra como um homem 100% Deus, para nos dar a salvação, para nos dar perdão, para nos dar uma vida eterna. Jesus não podia fazer as suas vontades. Ele precisou negar. E no Getsemane ele ia falar, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Sabe por quê? Estava pesado a missão. A missão começou a ficar pesada e ele sentiu o peso, não somente da missão, mas o peso do pecado da humanidade. E sabe o que Deus respondeu? O próprio Pai respondeu ao seu próprio Filho, não, eu não vou te passar esse cálice. Então, se o próprio Cristo disse não ao próprio Filho, quem dirá para mim, para você, se Deus não nos dirá não? Isso não é o que eu tenho para você. Esse relacionamento não é para você. Essa porta não é para você. Essa proposta não é para você. Esse convite não é para você. Só que cabe a nós ouvirmos a voz do Senhor e negarmos a nós mesmos. E como eu falei, negar a nós mesmos, aparentemente aos olhos nus, não vai produzir aparentemente aos olhos de quem vê, a gente renunciando, a gente deixando coisas para trás, pessoas, deixando tantas e tantas coisas para trás, manias, costumes. Aos olhos de quem vê, vai nos dizer, ela está perdendo. Mas aos olhos do céu, o Senhor está te dizendo, você não está perdendo, minha filha. Você não está perdendo, meu filho, você está ganhando, porque você negou, porque você renunciou para fazer a minha vontade. Quem faz a minha vontade não é frustrado, não fica decepcionado, mas quem faz a vontade do Pai é recompensado por Ele. E é o melhor banquete que você vai poder desfrutar quando você renuncia, quando você nega-se a si mesmo. O convite de Jesus hoje, para começarmos esse meio do ano, para você e para mim é, negue-se a si mesmo. Negue aquilo que você tanto quer. Negue esse convite, negue essa proposta. Negue esse relacionamento que não tem a minha presença. Negue oportunidades que muitas das vezes batem nas tuas costas e diz, vai ser o melhor de Deus. E não.
O melhor de Deus não é metade. O melhor de Deus são coisas inteiras que Ele tem para sua vida. Então eu quero que você fique com essa palavra. Compartilhe com outras pessoas que talvez vai chegar, talvez não, mas uma certeza que vai chegar como resposta. Que está aí dividido em cima do muro, que no fundo sabe que para viver a vontade de Deus vai precisar negar muitas coisas. Até que Jesus volte, nós vamos precisar negar todos os dias a nossa vontade. Se nós aceitamos a cruz, se nós aceitamos a Cristo, não nos compete mais viver as nossas vontades. Mas agora o que nos compete é negar a si mesmo, tomar a nossa cruz e seguir a Cristo. Nós podemos ir como estamos, mas permanecer do jeito que nós somos, não vamos permanecer. Uma vida que se entrega a Cristo é uma vida transformada, e uma vida transformada gera frutos. Amém? Compartilhe este devocional e quarta-feira eu te espero aqui com o próximo tema e eu creio que todo esse devocional, todo esse momento devocional que nós vamos ver aqui juntos, Deus vai te libertar, Deus vai abrir os seus olhos, porque é cada tema que o Senhor vai te libertar de muitas prisões. O Senhor vai abrir os seus olhos espirituais para tudo aquilo que Ele tem para a sua vida, para que você viva o novo nele. E para viver o novo, nós vamos precisar negar a nós mesmas. Nós vamos precisar negar as nossas vontades. Nós vamos precisar negar aquilo que aparentemente momentâneo até parece ser bom, mas o fim é morte e é tragédia, é uma separação com Cristo, é uma separação de Deus. Então, fique com essa palavra, fique com esse momento devocional, compartilhe, deixe aí o seu comentário, o seu pedido de oração e vamos aí numa longa jornada de simples assim. Simples assim, nosso momento devocional. Então, que o Senhor, Ele possa te abençoar, possa te conduzir ao melhor que Ele tem para a sua vida. E para viver esse melhor, você vai precisar confiar. E a sua confiança vai ter que estar tão enraizada em Cristo, você vai ter que estar tão mergulhada em Cristo, de saber que quando você nega, você é recompensado pelo próprio Cristo. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você e te conceda a paz, em nome de Jesus. Se assim o Senhor me permitir, quarta-feira estaremos aqui juntinhos, às 19 horas, para a honra e glória do nome do Senhor. Deus abençoe. Tchau!